A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos na lição de número 2 do segundo trimestre de 2024. Como o tempo passa, né? O primeiro trimestre acabou de terminar e nós já estamos aí correndo e aprendendo muito junto com o pastor Osiel Gomes, tá? Nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. É uma lição top, certo? Como eu já falei na lição passada, ela é um catecismo, certo? Ela é um discipulado. Ela é uma lição que vai nos ajudar a nos preparar para viver em santidade para o arrebatamento da igreja. Então, todas essas lições são bem práticas, elas não têm um tema teológico, tipo, na lição passada, o tema teológico era eclesiologia, tá? Esta matéria dentro da teologia, né? Nós poderíamos colocá-la dentro da soteriologia, tá? Ali um dos ramos da soteriologia, mas melhor explicando que ela é um discipulado. Certo? É um discipulado. Nós estamos aí recapitulando, aprendendo, nos preparando para chegar à nossa lição, para chegarmos aos céus. Para a nossa aula, sempre nós estamos em a nossa lição, certo? Está aqui a minha lição. Deixa eu achar a capa dessa. Está aqui a minha lição, certo? A Bíblia companheira fiel e também o nosso PDF, o material que nós preparamos para esta lição. Esse que está em preto aqui são alguns subsídios, né, didáticos que a gente coloca aí para te ajudar. Tem trechos das lições, porque o pastor Osiel Gomes é muito bom. Então, se quiser conhecer o nosso PDF, vem aqui embaixo e clica no nosso link, certo? No link do nosso grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp eu disponibilizo para você esse PDF, eu disponibilizo um cardzinho igualzinho esse daqui, certo? Para que você possa colocar nos teus grupos do WhatsApp, da nossa leitura diária, para ir ajudando, ok? Vamos lá, que o tempo urge. Para nós podermos falar a respeito da porta estreita, da porta larga, né? A lição de número 2, o tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Tá? Então, para nós falarmos dessa escolha, nós precisamos entender que na Bíblia, certo? A palavra porta aparece cerca de 590 vezes. É muita aparição. Então, isso fala da relevância dela. Nós vamos ter porta do céu, porta da terra, porta do inferno, porta das ovelhas, porta da cidade, Jesus como a porta, né, em João capítulo 10, versículos 7 e 8. E nós precisamos trazer para os nossos alunos uma forma prática deles compreender o que é a porta. Então, uma orientação que eu dou para você, quando você for ministrar a sua aula, se aproxima da porta mais próxima que você tem da sua sala, certo? Ou às vezes é dentro da igreja, aponta ou vai para a porta mais próxima. Por quê? Para que o teu aluno ele consiga visualizar, certo? Para ele poder visualizar aquilo que você está querendo mostrar para ele, a questão da porta. Aí você vai explicar para ele, certo? Que a porta, ela tem o sentido de segurança, de preservação. Então você vai trazer uma explicação sobre a porta. E se você conseguir chegar perto, pega na porta, mostra, toca, porque ele vai visualizar isso. E a hora que você for falar da porta da salvação, da porta estreita, da porta larga, né? Você fala, a porta lateral da igreja é estreita. Por quê? Para que entre um de cada vez. A porta da frente da igreja, ela é larga, para que haja um trânsito maior, um fluxo maior. O portão, certo? Então, traz essa ideia para o seu aluno, certo? Traz essa ideia para o seu aluno para que ele possa identificar o que você está falando. Porque muitas vezes nós falamos
esquecemos de trazer para o dia a dia do nosso aluno. E o teu aluno tem que sair da tua aula e aplicar na vida dele. Então, faz essa explicação, é uma pequena dinâmica, certo? E você vai fazer o seu aluno compreender o que você quer falar a respeito da porta. O nosso textuário diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 24. A verdade prática diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para entrar no céu. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ou seja, o início desse caminho, desse caminhar, começa pela porta. Você tomou a decisão de entrar pela porta. Então, se você tomou a decisão de entrar pela porta, o único caminho é Jesus. A única porta que conduz a Jesus, a única porta que conduz à salvação, à presença do Senhor Deus, é a porta estreita. A porta larga, nós vamos ver que nos leva à perdição. Ok? Vamos lá para o nosso tópico de número 1. O tópico 1, subtópico 1, vai dizer assim: a porta estreita. Ó, preste atenção. Nós já falamos disso e eu vou repetir para você. Na Bíblia existem muitas referências de porta. Muitas referências de porta. Mas eu queria frisar para vocês a ideia que está em Gênesis capítulo 4, versículo 7. O próprio Deus vai dizer para Caim, ó, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominar o seu mal. O que o Senhor estava dizendo? Ó, o pecado está aí, certo? O pecado está diante de você. Agora, você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? Uma vida de pecado ou uma vida de vitória na presença do Senhor, certo? Independente de qual seja o motivo, a escolha sempre está presente. Infelizmente, Caim optou pela porta larga, certo? Ele abriu a porta larga. E, em outro sentido, ele abandonou o caminho da salvação para pegar o caminho da perdição. O pastor Osiel Gomes diz assim, ó: sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. E essa porta estreita não é simplesmente como as nossas portas. Ela é estreita de estreita e normalmente ela tinha uns quebra-corpo no meio. Por quê? Porque se a cidade fosse atacada, entrar pelo portão seria mais difícil, principalmente se fosse de noite, essas coisas, né? Que o portão era largo. Mas aquela porta estreita, mesmo com as suas dificuldades sendo apertada, ela impedia que adentrasse os inimigos. Tá? Então, é por isso a ideia da porta estreita. No segundo subtópico, vai dizer assim: o caminho apertado. Ó, veja bem, a porta é estreita, tá? A porta é estreita. E o caminho, ele é apertado. Ele é apertado para quê? Para que nos direcionar a uma experiência única. E caso escolhamos a porta errada, devemos retornar, tá? Este caminho, ele é diretamente ligado à minha escolha. Eu escolhi a porta. A partir do momento que eu escolho a porta, eu escolho o destino que a minha vida vai tomar. Escolhi o caminho, a porta estreita, meu destino é o céu. Escolhi o caminho largo, meu destino é onde? É o inferno, tá? E essa ideia de apertado aqui, né, está bem frisada na nossa revista, ela vem do grego tlibo, tlibo com L, tlibo,
certo? Que ela vai falar da ideia da prensa do azeite, do momento que o azeite está sendo prensado, né? Eles vão amassando ele e daí eles vão colocar numa prensa e ele vai, que a azeitona, né, está sendo prensada, certo? Então, veja bem, a ideia aqui é que este caminho apertado, ele é tão apertado que não tem para onde se escapar, tá? Não tem para onde se escapar. E é isso que nós precisamos, vamos colocar na nossa mente e na mente dos nossos alunos, certo? Quando você for falar desse ponto, certo? Quando você for falar desse ponto, traz para eles a ideia de um metrô na cidade de São Paulo, certo? De um ônibus lotado. Não sei se você conhece a cidade de São Paulo, uma outra grande capital, em que as pessoas elas entram se espremendo, certo? Até que não haja mais lugar. E eles continuam ali. Por quê? Porque eles têm um destino, certo? Eles têm um destino. Então é importante nós trazermos estas ideias. E quando nós falamos desse caminho apertado, nós estamos dizendo que não tem como levar bagagem, não tem como você levar nada além a não ser o necessário. Qual é o necessário? A certeza da salvação. E Paulo vai ligar isto a Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Paulo vai dizer assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim mesmo. Ou seja, o caminho apertado fala de uma entrega total ao Senhor, que você não pode levar bagagem, você não pode levar mais nada. O que você pode fazer? Simplesmente tomar uma decisão de viver com Cristo. E antes que a gente continue, se inscreve no nosso canal. Você ainda não participa conosco, ainda não é aluno do nosso canal, se inscreve, assinala a notificação aí no sininho, que toda semana tem vídeo novo para você. Nós estamos preparando no nosso curso de teologia, nós vamos falar sobre homilética, sobre hermenêutica, arte de pregar, então sempre está chegando mensaginha para você e tem coisa boa no canal. Então se inscreve, deixa o comentário, curte aí, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. E o nosso terceiro tópico vai dizer, subtópico diz assim, porta larga e caminho espaçoso. Eu achei muito interessante o texto de Apocalipse, que vai dizer assim, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 14. Isso está trazendo a ideia da história de Balaão, né? Números capítulo 22, 23 e 24. E é interessante que Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. E ele vai dizer, olha, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Tranquilo, beleza, verdade, vamos seguir. Agora, o que ele fez? Ele ensinou a Balaque, certo? Isso é nos revelado em Apocalipse. Ele nos ensinou a Balaque como fazer o povo cair, pecar. Simplesmente é fazer com que o povo ele se deleite nos seus prazeres, certo? E Balaão, ele trouxe para Balaque a chave da vitória contra o povo de Deus. É povo de Deus? É povo de Deus. É santo? É santo. É salvo? É salvo. Entregou a sua vida a Cristo? Entregou. Mas dentro de mim e de você existe um homem natural, uma mulher natural, cheia dos desejos que são contra Deus. Aí nós vamos diretamente a Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32, que vai falar desses desejos do ser humano, tá? Que estão aqui. E isso está dentro da porta larga, tá? Todos os dias o meu coração e o teu coração
ele quer sair do caminho estreito e ele quer ir à porta larga, porque isso é natural do ser humano. Mas nós tomamos a decisão, olha só, ser salvo em Cristo é uma decisão. Eu decido todo dia a me afastar do que me afasta do Senhor e me aproximar daquilo que me aproxima dele. O nosso tópico de número 2 diz assim: por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil, tá? Ó, lembrando você, toda essa explicação, textos bíblicos, está aqui no nosso PDF, tá bom? Então vai lá, entra aqui na descrição do vídeo, clica no nosso grupo do WhatsApp, entra lá e eu mando para você, tá? Quando nós falamos desta ideia de porta larga, de porta estreita, e por que é difícil? Se você for lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 32, nós temos ali um mancebo de qualidade, o jovem rico. E ele vai ter o seu encontro com Jesus. Neste encontro, ele vai dizer que obedece toda a lei, papapá, vive a lei faz parte, a palavra faz parte da vida dele. Essa vivência cristã faz parte da vida dele, certo? Não é nada estranho para ele. Agora o Senhor vai dizer para ele assim, ó, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Aí ele pula para trás, aí ele vai dizer que não tem como, certo? E ele sai entristecido e aborrecido da presença de Jesus. Por quê? Porque ele quer servir a dois senhores, né? Ele está querendo servir a dois senhores. E não tem como servir a dois senhores. Por quê? Porque ou você aborrece um e alegra o outro, ou vice-versa. Tá? Então, o que você precisa entender? Renúncia. Por que a porta estreita é difícil? Porque ela requer renúncia. Na porta larga, você vem do jeito que está, você fica do jeito que está, você toca a vida. Tá? E aí nós já entramos no tópico 2. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. 2 Timóteo 4:10, Paulo vai falar da história de Demas, que o abandonou amando o presente século. Josué capítulo 7, versículo 1, vai falar de Acã, né, que aproveitou a oportunidade, desobedecendo a Deus, mas aproveitou a oportunidade. No versículo 20, capítulo 7, versículo 21, o próprio Acã, ele confessa que ele aproveitou a oportunidade e fez o quê? Tomou para si, certo? Então, é aquela ideia, mas só se vive uma vez, eu sou tão novo. Ou seja, a porta larga, ela atrai. A porta estreita, ela traz aí um recuo, porque nós falamos de a decisão de abandonar. Sempre que nós falamos da porta larga, nós temos que associá-la à natureza pecaminosa do homem. Eu creio que você tenha filhos, se não tem, vai ter, em nome de Jesus, tá? Mas eu tenho 2. Eu nunca precisei ensinar os meus filhos a mentir. Eu nunca precisei ensinar meus filhos a jogar culpa na costa do outro. Por quê? É natural. Isso vem da natureza caída do homem, tá bom? Então, é importante você entender por que ela atrai. Porque ela não exige nada. A porta larga não exige nada. A porta estreita exige renúncia. E aí nós já entramos no nosso terceiro subtópico. As razões da exigência. Tá? Por que exige? Porque na porta larga não existe uma nova vida. Na porta estreita existe a decisão de viver esta nova vida. Olha só o detalhe. Porta larga, você continua do jeito que está. Porta estreita, você vai viver uma nova vida. Você vai tomar novos princípios. Tá?
E essa é exatamente o contexto que nós precisamos entender. Que esse caminho, essa nova trilha, vai nos levar à presença do Senhor, Hebreus 12, 14, certo? Somente através da santificação nós veremos ao Senhor. Então, para nós vivermos esta vida perante ao Senhor, precisamos, cada dia e todo dia, santificar, mudar os pensamentos, mudar as atitudes, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, nos aproximar daquilo que nos aproxima do Senhor. Pastor Aguinaldo Betti, eu falo dele sempre, é uma referência para mim. Ele vai dizer assim, ó, o que é santificação? O que é ser santo? Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Ou seja, um processo contínuo. Tá? Então, por que as exigências? Porque nós temos um destino. Se você for sair daqui para os Estados Unidos, não é só pegar o avião, chegar lá e entrar. Não. Você passa na embaixada, você faz entrevista, e é isso, e é aquilo, e tem que ter passaporte. Ou seja, é a mesma coisa. Para você entrar no reino de Deus, você ser filho de Deus, primeiro você precisa carimbar o passaporte com o sangue do Cordeiro. Você precisa estar na embaixada, que é a igreja, e você precisa estar trilhando o caminho, que é Cristo, tá? Da mesma forma. Então coloca isso, fala para os seus alunos desta forma, para eles poderem compreender. Porque muitos deles, às vezes, ficam pensando, puxa vida, por que eu vou ser crente? Ser crente é chato, ser crente... Não, ser crente não é chato. Ser crente é ser livre, verdadeiramente livre para seguir a vontade do Senhor. E o nosso terceiro tópico vai dizer assim, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Olha que beleza. O subtópico 1 diz arrependimento de pecado. Nós temos duas palavras, uma no grego, outra no hebraico, que vai trazer o sentido de arrependimento. No hebraico é a palavra nokan, certo? Marca aí, nokan. E no grego é metanoia. Ó, se você quiser, tá tudo aqui, certo? Explicaçãozinha, tudo certinho no PDF. Tá? Nokan e metanoia. Os dois termos, ele tem a sentido de uma mudança de rota, de destino. Ele vai trazer a ideia de uma mudança, certo? Mudança de mente, tá? Lembra que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, não da carne, mas do Espírito, uma mudança. Não uma mudança física, simplesmente. A mudança física, exterior, é reflexo do que se acontece no interior. Muitas pessoas vêm para a igreja e mudam tudo por fora e não muda aquilo que está dentro. Então é necessário que a pessoa mude. E dois exemplos muito claros. Zaqueu e Paulo. Dois exemplos muito claros. Zaqueu, chefe dos publicanos. Ou seja, a ralé da ralé. Paulo, um homem estudioso, um homem conhecedor da palavra, mas que ele conhecia apenas a letra, não conhecia o espírito por trás da letra. E ele era um homicida, ele era perseguidor, tá? Então, dois casos para você compreender, ok? Então, arrependimento é uma mudança. Zaqueu se propôs a vender e devolver aqueles que ele defraudou. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido por amor a Cristo, tá? Então, todo arrependimento de pecado, aí nós entramos no subtópico 2, passa pela confissão de pecado. Confessar o pecado. Isto é algo libertador, tá? A confissão de pecados, ela fala do quê? Ela fala de uma decisão de entregar na presença do Senhor, certo? E das autoridades por ele constituída, tudo aquilo que está me afastando e te afastando do Senhor. Por que muitas pessoas estão presas do pecado? Porque eles não conseguem falar.
E hoje nós estamos usando muitos termos no lugar de pecado. Ah, é erro. Ah, é falta. Não, pecado é pecado, certo? Pecado é pecado. Nós podemos ter desculpa para muita coisa, menos para o pecado, tá bom? Então, a confissão de pecados. Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem alcança misericórdia? Quem confessa, fala e deixa. Confessar é o ato de falar aquilo que aconteceu, tá? É preciso nós colocarmos isso no nosso tempo, porque tem muita gente que está vivendo em pecado, está sofrendo por causa do pecado e não confessa o seu pecado. Por não confessar, ele fica preso. Ele está ali acorrentado ao seu pecado. Então, todas as vezes que você confessa e deixa, a misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida, tá? E o nosso terceiro subtópico vai falar assim: produzindo frutos de arrependimento. Quando você for falar desse tema, lembra de desenhar uma árvorezinha, certo? Desenhar uma árvorezinha e mostrar e fazer uns frutozinhos, seja no quadro, onde você estiver. E você mostre para os teus alunos, primeiro, que fruto é algo que é gerado, certo? Fruto é gerado. O fruto ele não brota espontâneo, ele não aparece, não. É um processo, certo? É um processo. Primeiro ele vem de uma árvore, ele é uma flor que ela se fecha, vira um botão e aquele botão vai se transformar em um fruto, certo? Transformar em um fruto. Por um bom tempo, entre a flor e o fruto, ele fica quase que irreconhecível, mas está sendo gerado. Tá? E é esse o processo de gerar que as pessoas não querem. Todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser professor da EBD, mas eles não querem ser gerados, não querem o processo, tá? Produzir frutos dignos de arrependimento. Vá lá em 1º, 2º Timóteo, em Tito, você vai ver que para ser um obreiro tem N qualificações, diácono ou presbítero. É um processo, certo? É um processo. Não é você não. Chegou hoje, amanhã e depois já está pregando. Não, é um processo. As pessoas precisam ver a mudança na minha vida e na tua vida. Eu sempre falo e eu bato nessa tecla. Eu sou pastor, 23 anos, mas o que segura o meu pastorado? O que segura o meu pastorado primeiro é o Senhor e depois a minha reputação. O que as pessoas falam e pensam de mim, isso vai influenciar diretamente no meu pastorado, na minha vida. O dia que eu perder a minha reputação, eu perco tudo, posso fechar minhas coisas, entregar minha credencial e caçar outra coisa para fazer da vida. Tá? Então, o que são os frutos de arrependimento? Não tem a ver com tristeza pelo pecado. Não tem a ver com chorar. Tem a ver com uma decisão, nocan, metanoia, mudança, transformação, virar a chave, certo? Virar, certo? Mudar. Isto é o fruto. E isto vai dizer que e você pega lá 2 Coríntios capítulo 7, Paulo vai falar que nós temos dois tipos de tristeza. Tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo nós chamamos de remorso. Por quê? A pessoa foi descoberta, foi pego em flagrante e ela está chorando, certo? Porque foi pega. A tristeza segundo o mundo, ela fala do quê? Fala de você ver-se, entender-se pecador e tomar a decisão de mudar completa e plenamente. Você compreendeu? Então existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela vai gerar um falso fruto, certo? Que vai ser abortado no meio do caminho, e a pessoa vai voltar nas velhas práticas. A tristeza segundo Deus
vai gerar em mim e em você uma mudança completa na nossa vida. Então, por isso é muito importante nós compreendermos esta ideia e entendermos, irmãos, que o fruto de arrependimento, ele envolve atitude de abandono do pecado e uma prática baseada na palavra de Deus de forma diária, testemunhando a santidade de Cristo através das nossas ações. Ou seja, o caminho apertado, certo? O caminho estreito, ele não é algo impossível. Basta apenas você compreender o que você quer para a sua vida. Tá? Você quer o céu? É esse caminho. Você quer o inferno? É este caminho. São caminhos antagônicos. Não tem como andar com o pé nas duas canoas. Nós precisamos tomar as nossas decisões e servirmos a Cristo. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa próxima lição.